bem-vindos a mais um episódio de Conversas com Garra. Hoje vamos estar à conversa com Pedro Andrés Cruz, natural de Lagos, que se encontra há vários anos ligado ao mercado imobiliário. Licenciou-se em Lisboa no ISEG, esteve no Instituto Superior Técnico e ainda na Universidade de Bolonha. Atualmente trabalha como Team Manager no grupo Remax Diamond. Boa tarde, Pedro. Obrigado pela tua disponibilidade. Olá, Marta. Podíamos começar por saber então o que é que te levou a exercer esta profissão de Team Manager, neste caso na área da imobiliária. Ok. Antes de mais, podes-me tratar por tu, só depois ser um bocadinho mais fácil para nós. Portanto, ainda quando estava na minha vida profissional em Lisboa, por mais do que uma vez comprei e vendi casa. E de ambas tive um gostinho especial pela parte da pesquisa do mercado, essas coisas que as pessoas normalmente não gostam de fazer. E quando decidi mudar a minha vida para Lagos, sendo que tive uma experiência profissional de quase 10 anos numa área financeira, tive que pensar, e agora como é que eu vou refazer uma carreira? E foi quando pus a minha casa à venda, antes de me mudar para cá de volta, que percebi, se calhar até era capaz de me divertir a fazer isto. E foi assim que eu começo no mercado imobiliário. Portanto, eu nunca tinha trabalhado no mercado imobiliário até há 4 anos e meio atrás. Há 5 anos atrás decidi, se calhar o caminho vai ser este. E as coisas correram bem como consultor. Estive noutra rede antes, onde cheguei diretor comercial e agora, mais recentemente, fui convidado a abraçar este novo projeto. Acho interessante porque nós vemos o mercado imobiliário como algo que parece que é muito as pessoas a trabalhar individualmente, cada um por si, a tentar chegar ao consumidor. Essa é a realidade ou nem por isso? Essa será a realidade de alguns sítios onde se calhar não se conseguem alguns resultados tão bons como noutros. Qualquer tipo de trabalho que se faça, sendo que não vivemos num mundo estanque, se nós trabalharmos em equipa temos mais probabilidade de sucesso. Sim. O mercado imobiliário é como qualquer outro mercado. Marcas ou pessoas que trabalham cada uma por si vão ter mais dificuldade a conseguir certos resultados. Onde as coisas são vistas de uma forma profissional e trabalhar em equipa, os resultados surgem mais naturalmente e mais facilmente. Para ti, qual é que foi o grande desafio como consultor imobiliário ou como team manager? Dentro da área imobiliária, qual é que é o grande desafio? Olha, eu quando comecei, inicialmente, eu nunca tinha trabalhado por conta própria. Eu trabalhei sempre com contratos, trabalhei sempre com salário fixo ao final do mês, e isso, logo nisso, foi um obstáculo para a minha cabeça, a maneira como eu tinha estruturado o meu pensamento de carreira, de chegar ao fim do mês e o mês pode correr bem ou pode correr mal. O mês se me corresse bem ou corresse mal na minha realidade profissional anterior, eu teria mais ou menos, ou melhor ou pior avaliação de desempenho ao final do ano, e isso iria traduzir-se em carreira a longo prazo. Aqui, se nós não vendermos, se não tivermos resultados de curto prazo, não comemos no dia a seguir. É algo incerto sempre. É algo incerto. Esse inicialmente fez-me alguma apreensão. Houve uma altura que cheguei a pensar, nunca vendi nada na vida, sem ser por coisas, porque as minhas coisas no LX quando já não as quero, ou coisas do género, ou consolas velhas, será que me vou safar nesse aspecto? E aí foi quando eu me deparei e combati o primeiro mito do imobiliário, que é nós não vendemos nada. As casas não são nossas, nós não as vendemos. O que nós fazemos é ouvir pessoas que as querem vender e ajudá-las a concretizar esse objetivo. E ouvimos pessoas que querem comprar e temos que apresentá-las às casas certas. Portanto, a compra de um imóvel, seja ele qual for, seja num terreno que fores uma tenda, como estávamos a falar há bocadinho, ou seja um apartamento ou uma moradia, nunca vai passar por uma compra de impulso, a não ser que tu sejas um sheik das Arábias, que tenhas dinheiro para esbanjar, o que não é o normal do mercado imobiliário em Portugal. Então, será que, por exemplo, se eu agora, como jovem, quisesse comprar ou alugar uma casa, seria possível? Seria possível, infelizmente nas condicionantes que nós temos financeiras em Portugal e de número de imóveis no mercado em Lagos, seria difícil, porque tens que ter ou tens capitais próprios, sim, teus ou de alguém da família que te patrocina ou patrocina nesse sentido, exato, ou vais ter que correr ao banco. E os bancos hoje em dia não só te pedem provas de tudo e mais alguma coisa para libertar capital, como tens taxas altíssimas, que leva a um pagamento mensal que provavelmente com os salários portugueses tu não conseguirás corresponder.
Quais são as grandes diferenças que há ou que sintas de há 10 anos para cá que têm acontecido no mercado imobiliário? Olha, eu no mercado, como te expliquei, estou ao mercado há menos tempo do que isso. Exato. Mas como eu há 10 anos estava como cliente e agora estou como profissional. Nós passámos por várias fases. Por exemplo, há 10 anos atrás, estamos a falar em 2013, nós estávamos a sair de uma crise em que os preços estavam bastante mais abaixo do que estão hoje em dia, em termos de preços de valor médio. Se fizeres uma pesquisa rápida no Google e vires a evolução dos preços médios pelo país, por concelho, por região, tu vais ver uma evolução brutal há 10 anos atrás, dos 1.000 e tal euros por metro quadrado e hoje uns 3.000 e tal euros por metro quadrado, falando de Lagos. Exato. Portanto, isso aí diz-te logo qual é que é a maior diferença. Porquê? Porque não tens esse crescimento de 200% nos salários. E tens no valor das casas. Logo, há 10 anos atrás, tu conseguirias comprar uma casa, agora é mais complicado para a malta mais nova, que está a começar a trabalhar, que se calhar não tem relações estáveis que faça sentido avançar a dois, portanto isso vai ser mais complicado nesse sentido. Será que os compradores estrangeiros, porque nós vivemos numa cidade que é muito à base do turismo, será que o estrangeiro influencia o facto de nós também não conseguirmos facilmente adquirir um bem como uma casa? Sim. Sim. Sim, é um sim óbvio. Mas deixa-me algum receio, porque não podemos culpar as pessoas que vêm de fora dos preços altos, mas é uma realidade, porque qualquer mercado livre vai funcionar neste sentido. As coisas valem o dinheiro que derem por elas. E se tu tiveres, vamos imaginar, 100.000 euros no bolso para comprar um apartamento, se vem alguém com capital de fora que tem 120, a pessoa chega primeiro do que tu e bate uma proposta que fica com o imóvel. E é este tipo de efeito que vai ter um efeito macro que vai levar os preços a subir. Porquê? O bolso português chega a um determinado patamar, mas o bolso do cliente que vem do norte da Europa ou do Reino Unido, ou agora do norte dos Estados Unidos, tem um bolso completamente diferente. E quando de repente tu pedes de 300.000 euros por um apartamento, que há uns anos atrás era considerado um apartamento banal, para ti é muito e achas que se calhar não vale, mas para quem vem de fora, que quer o seu pedacinho à beira-mar, bate esse dinheiro e os preços vão todos inflacionar a partir daí. Relativamente a nós jovens, como é que nós jovens, e não só, podemos alugar uma casa em Lagos ou comprar? Vou dar um exemplo. Eu, em 4 anos e meio, trabalhar especificamente no mercado em Lagos, tratei de 5 arrendamentos. É uma coisa, mesmo nas imobiliárias, é muito raro de aparecer. Sim. E mais uma vez tu vais estar sujeito ao capital estrangeiro. Porquê? O português comum, com salários comuns, não consegue pagar 1.500 euros de renda por um apartamento, coisas que tu vês agora rapidamente aparecerem no mercado. Sim. O que leva a que muitas pessoas ponham anúncios de arrendamento numa página qualquer de Facebook e tens 10, 20, 30 respostas automáticas a dizer eu quero. Depois vais ter dois efeitos. Vais ter, se por um lado o português não consegue pagar, tens dois tipos de pessoas que vêm de fora. Aquelas pessoas que vêm com salários mais baixos, pessoal da Índia, do Paquistão, pessoal da América do Sul e de outros países ou de outras zonas do país que não conseguem suportar o preço de uma casa. O que acontece depois? Vão ter que se juntar dois casais ou duas famílias para alugar um T2 e cada um fica num quarto. E depois vais ter conotações desse tipo de pessoas, desses países, com más práticas. Porque se tiveres 8 pessoas a viver num apartamento T2, vais ter mais ruído, vais ter outro tipo de condicionantes que vai levar a que se generalize no prédio, no condomínio, na vizinha, a pessoa do país tal é um mau vizinho. Sim. Depois vamos criar outro tipo de problemas sociais. Exato. Mas esses nós estamos um bocado à margem disso, mas temos que levar às vezes com comentários de proprietários de quer arrendar, mas pessoa de certo país ou certa nacionalidade, não. E nós não podemos fazer essa distinção. Tal como há só raparigas, só rapazes, essas distinções. Exatamente, e nós não podemos fazer essa distinção. Nós como profissionais ficamos assim, e alguns acredito que façam o correto, que é recusar-se a trabalhar nessas condições. Mas isso, o recusar não a trabalhar em certas condições, cada um define as suas. Por outro lado, os próprios proprietários recusam certo tipo de arrendamentos, querem um casal com um filho, um casal com 2 filhos, o chamado normal. O nómada digital,
malta que vem, mais uma vez, do Norte da Europa, do Reino Unido, dos Estados Unidos, que tem 1.200, 1.500, 2.000 euros para pagar de uma renda, são tidos como clientes limpos, não porque sejam mais asseados, mas porque são só 2 pessoas em vez de 8 num apartamento, e estragam menos e fazem menos ruído à vizinhança, têm menos queixas, e é visto como o cliente perfeito, pode pagar, não cria stresses, e o apartamento tem muito menos reparos a fazer no final do arrendamento, exatamente, menos danos. Então, mais uma vez, tu queres arrendar um apartamento, vais estar condicionada novamente nesse sentido. Pois. Acho que é difícil nós, mesmo jovens, e falando entre amigos e tudo, nós vemos que cada vez mais tentamos fugir de Lagos porque realmente não temos, ou ficamos na casa dos pais ou não temos realmente para onde ir. E isso tem sido difícil. Mas ainda há algumas pessoas que têm essa preocupação. O último arrendamento que tratei há coisa de 3, 4 meses atrás, as pessoas disseram mesmo, nós sabíamos que conseguimos se calhar perto do dobro, mas queremos este valor porque queremos ajudar alguém. Portanto, há pessoas com essa genuína preocupação, mas é uma minoria. Pois. Sendo assim, quais são as alternativas que os jovens têm? Numa cidade como Lagos? Sim, com uma cidade como Lagos. É muito complicado. É muito complicado. Eu vou dar a minha experiência pessoal. Eu, quando há 5 anos comecei a pensar em mudar a minha vida para Lagos, estava na altura a viver em Lisboa, não, na grande Lisboa. A minha mulher também é de cá, ela é da Almada, nascida e criada, e nós batemos a todas as portas, ligámos a todos os amigos e mais alguns, pessoal, estamos a pensar em mudar a vida para aí, vamos voltar para baixo, precisamos de arrendar um sítio temporário. Nós tivemos a sorte de termos um projeto que passou por construir a nossa casa, mas precisávamos de um sítio temporário durante esse período. E não foi fácil. Não só não foi fácil, como só através de amigos, ou neste caso amigos de família, é que conseguimos chegar a um apartamento mínimo. Nós éramos um casal com 2 filhos, temos a falar de um T2 com uma casa de banho e 60 e tal metros quadrados, onde vivemos durante quase 3 anos, enquanto cumprimos a parte seguinte do nosso plano, que era termos a nossa casa acabada. E estamos a falar de uma fase em que eu já estava a começar a trabalhar no mercado imobiliário e nem essa fonte de informação me valeu. E foi através, não lhe chamaria sorte, nós chegámos a falar com pessoas, só para ter essa noção, que nos diziam, nós abordávamos as pessoas, dávamos o contato, olha, a pessoa tal tem uma casa que está fechada. Sim. Ligávamos às pessoas, isto da aldeia, onde as pessoas provavelmente seriam mais abertas a ajudar. Exato. Sabemos que tem uma casa, nós estamos à procura desesperadamente de um sítio para arrendar. Já pensou em arrendar a sua casa? E eram pessoas que conheciam os nossos familiares. Sim. E nos diziam, não, eu prefiro ter a casa fechada do que ter lá alguém. E como estas, há centenas de casas na cidade. Pois, por isso é que continuamos, ou é alojamento local, ou continuam a fechar porque as pessoas têm medo que aconteça alguma coisa. E para todas as medidas que possam ser tomadas para evitar este tipo de situações são pouco populares e nunca vão ser implementadas politicamente, porque, pronto, não vamos entrar em política, mas Sim. senão politicamente correriam outros riscos, e então lançam-se para o ar ideias de arrendamentos coercivos e coisas do género, que na prática, dificilmente, na minha visão, isto é a minha opinião pessoal agora já, dificilmente vamos ver entrar no mercado. Visto que estiveste ainda dentro da área da imobiliária nos anos de 2020, 2021, quando tivemos a viver anos atípicos devido à pandemia, penso que os agentes imobiliários tiveram de fazer aqui uma adaptação, uma reviravolta. O que é que foi mais difícil para ti enquanto trabalhador, enquanto team manager, nesse período? Eu, na altura, ainda estava como consultor, em 2020. Foi horrível. Foi horrível, vou dizer porquê. Foi horrível por todos os condicionantes que todos tivemos de estarmos fechados em casa e pronto. Mas a fonte de rendimento de alguém que vive do imobiliário depende de haver transações imobiliárias. E para haver transações imobiliárias, tu tens que, como nós falámos há bocadinho, tens que apresentar uma pessoa que procura uma casa a uma casa que existe e que está no mercado. Exato. Se tu não podes sair de casa, não consegues fazer este trabalho. É impossível. Os proprietários, por razões médicas e por razões de saúde pública, os proprietários não queriam ninguém nas suas casas. Nem nós, para vermos as casas que iam entrar no mercado, e muito menos eram pessoas diferentes ao longo da semana ou ao longo do mês, a espezinhar, entrar e sair. Numa fase inicial tivemos que nos reinventar completamente. Eu vou dar um exemplo, eu comecei a fazer uma coisa que nunca tinha feito, que era edição de vídeo. Eu ia às casas sozinho, máscara, entrava na casa, fazia um vídeo, ia para casa e estava ali, mal e porcamente, a fazer qualquer coisa
que pudesse apresentar a um cliente que estaria fechado na sua casa. Depois começámos a ir tendo alguma abertura. Começámos aliás, isto é ao fim do segundo mês de confinamento, porque o primeiro mês o mundo ia acabar, ninguém saía de casa, saíamos de casa para ir correr ao supermercado, levávamos em lexívia e ainda voltávamos a entrar em casa, aquela fase da loucura. Mas quando finalmente as coisas começaram a abrir, tivemos que reinventar. Foi fazer panelos virtuais, diretos para o Facebook a mostrar casas, foi estarmos ao telefone com clientes em videochamada a mostrar casas, foi assim uma experiência diferente. Ajudou-nos, a mim, quando digo plural, a mim e aos outros profissionais, a ganhar algum tipo de skills que hoje em dia vemos malta do imobiliário profissional do TikTok. Eu não me invento nessas coisas, mas tu vês malta a fazer vídeos muito engraçados, mas o pessoal teve que se reinventar completamente nesse sentido. Mas em termos do que ganham, do que podem fazer em termos de trabalho sem ser a parte do vídeo, foi muito difícil porque se calhar as pessoas não estavam aptas para, ou continuaram aptas embora não tivéssemos uma pandemia. O lockdown dá-se a 12 de março de 2020. Sim. De março de 2020 a junho, com quase 3 meses, praticamente não existiram transações, a não ser as que já estavam agendadas. Pois, as pessoas estavam com... Eu ainda na semana seguinte, na 12, ainda lembro de fazer uma escritura, eu pessoalmente, ainda existiam alguns negócios, mas tivemos ali quase 3 meses com o mercado completamente parado. Não tiveram não pensaram em desistir desse ramo e, bem, agora tenho de reinventar porque não sabemos até quando é que isto vai acontecer. Mas na altura, se desistimos, ninguém se reinventa fechado em casa. Noutro ramo, íamos fazer o quê? Pois é isso. Não dava, falo por mim, e depois ainda tive outro contratempo, consegui estar em casa fechado com os miúdos e partir o pé. Ainda tive uma semana, não só em confinamento, mas fechado no hospital, por uma placa metálica no pé. Ainda foi mais uma coisa... Sem visitas, sem nada, ainda é pior. Foi umas férias, a minha mulher disse que eu estava de férias. Umas férias. Mas a mim nunca passou pela ideia cheguei a ser abordado na altura para trabalhar novamente aquilo que já fazia, porque eu quando venho embora de Lisboa e quando tenho que recomeçar a minha carreira noutra área, venho porque o teletrabalho, na altura o teletrabalho, agora o trabalho remoto, não era uma coisa prática comum, ponto final. E cheguei a ser abordado depois, nessa altura, e até antes, olha, agora que o teletrabalho é uma coisa que está aí na moda, queres voltar a trabalhar no que fazias antes? Mas eu, como sou teimoso, disse, não. Pois, é isso. Uma pessoa tem que esperar e ver o que é que vai acontecer, mas sim, é uma realidade assim um pouco estranha, porque não sabíamos mesmo o que é que haveria, o que é que ia acontecer nesses anos. E falou-se de muita coisa, falou-se que os preços iam cair, a malta mais nova batia palmas porque finalmente ia comprar uma casa. Exato. Quem estava no mercado sabia que isso não ia acontecer, tanto que 2021 temos um ano excepcional, muito por culpa, entre aspas, de todas as casas que não se venderam, todos os imóveis que não se venderam em 2020, porque toda a gente, e depois não tivemos a fase do receio, será que é boa altura para vender, será que é boa altura para comprar? Em 2021 essas pessoas vieram ao mercado vender e comprar, dependendo se tinham para vender ou se eram comprador. Ou seja, rapidamente, no final do verão de 2020, nós começamos a ter todos os indicadores que não só o mundo não tinha acabado, como o nosso mundo profissional também não ia acabar. Exato. E as coisas neste momento, pensando no antes da pandemia ou até um pouco antes e agora, o mercado imobiliário em termos de cliente para profissional tem estagnado ou continua a haver quem consiga ser não tenha ficado ali por nós vermos que os preços estão a aumentar, tudo está a aumentar, a qualidade de vida está a piorar e nessa perspectiva. Para um profissional? Para um profissional. Do profissional vendo os seus clientes. Há uma coisa importante que se inventou há vários milhares de anos atrás, que é a necessidade de segurança. Se formos ver as pirâmides de Maslow e como é que a malta gosta de se cumprir, vamos ver que uma delas é a necessidade de segurança e a necessidade de um teto. As pessoas vão sempre precisar de casas. Nós estamos numa cidade muito específica em que as pessoas têm as casas não porque precisam, mas porque é um sítio onde gostam de ter de férias. Mas mesmo que de repente, vou dar outro exemplo, agora há uns meses atrás falou-se do fim do alojamento local. O mercado entrou em pânico, às vezes vem tudo por aí abaixo porque os alojamentos locais vão acabar. Notaste algum impacto até agora no mercado imobiliário? Tu que estás na expectativa de comprar? Não. E não vai acontecer.
E não vai acontecer porquê? Porque as coisas são todas interligadas. No dia em que existisse uma regra real, que houve uma nova legislação, o que houve foi uma sentença que transitou em julgado, que veio dar a que qualquer caso que fosse julgado naquelas mesmas condições, sim, era automático, seria decidido naquele sentido. Pronto, isto não é uma nova legislação, é simplesmente um vizinho que decida por uma ação em tribunal tem uma probabilidade de quase 100% de ganhar. Okay. São coisas diferentes, não há muitos vizinhos com disponibilidade financeira para avançar com o processo em tribunal. Vamos imaginar que havia uma nova lei que acabava com o alojamento local. Nada obriga, no mercado, ainda para mais hoje, em que há falta de produto, neste caso de imóveis para ser vendido, nada obriga o proprietário do alojamento local a pôr o imóvel à venda num preço que seja favorável aos jovens ou portugueses de rendimentos mais baixos, seja lá o que for. E acompanhar o mercado. E acompanhar o mercado é, se um apartamento se vende daquela tipologia, naquela zona, se vai vender em média por X, tu vais colocá-lo no mercado por X. E a não ser que existisse uma avalanche de imóveis no mercado, o preço nunca vai baixar, porque os compradores não são todos absorvidos, porque há muitos compradores à espera de vir para cá. Exato, e é isso que não vai acontecer. Portanto, vamos continuar aqui firmes. Consideras que existe alguma altura do ano mais propícia para comprar um imóvel ou arrendar? Ou isso não é um fator? Não é mais ou menos propício, mas nós vamos, tirando o 2020, esquece o 2020, sim. O mercado funciona por ciclos. O que é que tu vais ver? Vamos começar, vemos o ano civil. A malta em janeiro está a recuperar do Natal, e alguns deles tomam aquelas New Year Resolutions, né? Tomam aquela decisão de que vou mudar a minha vida. Toda a gente começa dietas dia 1 de janeiro e acaba dia 15. Exatamente. E há muitas pessoas que no dia 2, quando acabam a ressaca, decidem vou mudar de casa, por exemplo. Certo? Ou vou mudar de trabalho. Vamos focar nas casas. E então as pessoas começam a pensar no início de janeiro. Vamos imaginar. Entre o pensar e não pensar, juntar a família, vamos perguntar o que é que os mídias acham da ideia, pronto, seja lá o que for, quem é que são os decisores, tomam a decisão. Começam a reunir documentação, falam, esperamos nós como um profissional do imobiliário, muitos vão tentar por eles próprios e depois, passado 2 ou 3 meses, arrependem-se porque percebem que não têm tempo nem conhecimentos para fechar a venda. O imóvel entra no mercado, vamos assumir em fevereiro, em alguns casos em março. Tiram-se as fotos, colocam-se os anúncios, começam-se as visitas. Normalmente, quando o imóvel entra no mercado, a realidade de quem trabalha na área, os primeiros dias, as primeiras semanas é quando nós recebemos mais interesse, é uma novidade que está no mercado, toda a gente a clicar, nunca tinha visto este. Está ali a fazer o scroll no idealista, nunca tinha visto este. Fazemos esse rastreio, essa qualificação dos compradores. Número 1, se têm dinheiro, se precisam de ajuda, e passamos para os departamentos de crédito bancário, os intermediários de crédito, para tratar esse assunto. Se estão prontos para comprar, se já foram ao banco, se têm o dinheiro pronto, seja lá o que for, começamos a fazer as visitas. E as pessoas começam a fazer as visitas, vão fechar os negócios em março e abril. E de final de março e abril é quando tu começas a ver o picozinho das vendas. Abril, maio, junho. Em julho é quando tu tens as vendas lá em cima. Em julho já começas a ter um bocadinho menos, mas ainda é um mês forte. Agosto vai tudo de férias, fechas os negócios que já vinham de trás. Exato. A não ser uma coisa que era uma realidade há muitos anos atrás, que é o turista imobiliário, que nós agora evitamos ao máximo. Agora, já evitávamos antes, mas agora somos um bocado melhores a fazer isso. Que é aquela pessoa que vem a Lagos, neste caso, e decide, olha, vou ligar ao fulano tal da imobiliária Y para ver uma casa. Já agora estou aqui, esta casa é parecida à minha, quero ver, só para ver quanto é que vale. Isso é o turista imobiliário, nós vamos eliminar. Mas em agosto o mercado para um bocadinho. Agosto e setembro, porque as pessoas estão mais focadas nas férias do que em comprar a casa nova, e em setembro estão mais focadas em voltar de férias e pôr os miúdos de volta na escola do que em comprar a casa nova. Depois, outubro e novembro, voltas a ter um pequeno pico nas vendas. Sim. Em dezembro está tudo preocupado com o Natal e depois volta ao ciclo a começar novamente. E é mais ou menos cíclico teres um pico de vendas em abril, maio, junho e novamente um pico mais pequeno em outubro, novembro. Isso significa que para quem compra vais ter mais produto no mercado, porque a malta que vende decide tomar essas decisões a seguir às férias, a seguir ao ano novo. Assim, não são todos, né? Mas só assim, em termos estatísticos. E então, para quem procura alguma coisa no mercado, é quando vai encontrar mais coisas novas a aparecer e quando tem mais probabilidade de encontrar o que gosta.
mas o problema é que todas as pessoas estão atentas a isso. É isso. É o normal toda a gente, na mesma época, tentar. Sendo assim, falando no futuro de Lagos, no que toca à imobiliária, quais são as tendências futuras? É assim, as tendências, não sei dar a resposta. Vou dizer porque é que não sei dar a resposta. Nós ouvimos já não sei quantas campanhas eleitorais Sim. que vão vir, vão existir não sei quantas dezenas ou centenas de fogos a ser construídos em Lagos. Na realidade, tanto quanto sei, apesar de terem sido prometidos, e eu quero evitar ao máximo entrar em política. Sim. Está a ser um bloco construído na Chesgal neste momento. Tudo aquilo que foi prometido. O Presidente da Câmara, eu estive presente nas cerimónias do 25 de Abril, anunciou que, apesar de não ser visível, já estão mais coisas em fase de planeamento. Para a malta mais nova que procura uma casa, vão ser as alternativas óbvias no futuro. Mas o futuro é, neste momento, há um bloco a ser construído, um bloco que não vai ter mais do que 12 apartamentos, e acho que vai ter menos até. Não estando nada já a começar a ser construído, Sim. nos próximos 2, 3 anos, não vais ter um boom de habitação a custos controlados que resolva aquilo que tu vês como o problema Exato. óbvio de habitação. O que é que tu tens a ser construído neste momento? E vais continuar a ter empreendimentos ou blocos de apartamentos em que vais ter imóveis num price point que não é para o nosso bolso, não é para o bolso do português, não é para o meu, e Sim. que estivemos a falar, este também não é para o teu. E tu de repente tens um T3 com vista para a meia praia a venda por 1 milhão de euros. Exato. 1 milhão de euros, tendo em conta que o salário médio em Portugal anda à volta dos 1.000, 1 milhão de euros, não há muitas pessoas no mercado português que pensem, olha, minha primeira habitação, vou comprar um apartamento por 1 milhão. Vista meia praia. Vou dar 1 milhão de euros como um exemplo mais redondo, mas Sim, conta, claro. ali entre os 800 e tal, 900, 1 milhão, 1 milhão e tal. Esses prédios vão continuar a existir porque vão satisfazer uma procura que vem de fora. E assim, se é condenável do ponto de vista social de quem se sente a certa altura da vida à rasca para conseguir uma casa, se nós olharmos para isto como empresários, nós queremos maximizar os nossos rendimentos. Portanto, eu não consigo criticar alguém que escolhe o seu cliente, o cliente que tem esse dinheiro para gastar. É a decisão óbvia Claro, de um empreendedor, de um empresário, neste caso de um construtor. Sim. E contrariamente àquilo que estávamos a falar, para nós, do imobiliário, que às vezes somos vistos como os mausões que metem os apartamentos muito caros, Sim. Vender um apartamento de 1 milhão de euros ou vender 2 apartamentos de 500 mil, para quem trabalha à comissão é a mesma coisa. Sim, exato. E o que nós experienciávamos quando tínhamos um mercado com os preços mais baixos era que fazíamos transações com valores mais baixos, mas fazíamos muito mais transações por semana e por mês. Portanto, os preços subirem só também nos vêm dificultar o nosso trabalho, até porque vão criar uma expectativa de preços errada nas pessoas, que de repente se estão a comparar ao bloco do lado, que é novo, em que os apartamentos novos são vendidos a 300 e 400 mil, vamos imaginar, outra gama de preços não aquela do 1 milhão, e o meu que comprei há 30 anos, se calhar vou dizer que vale 250, porque o do lado vale mais barato, vale 300. E então é este escalar, e vai acabar por valer, porque o cliente que tem o bolso fundo e que tem o capital para investir em Lagos, que por algum motivo não chega aos 300 aos 400 mil euros, de repente vê como segunda alternativa aquilo que para ti é irrealista dos 250 do apartamento com 40 anos, Sim. mas ele como não tem os 400 e tem os 250, vai dar os 250. Tu achavas que não vale, mas passou a valer. Exato. E vais continuar a ter este efeito. Não só... houve uma situação em 2008, 2009, na crise anterior, em que houve empreendimentos inteiros, ali na zona da Grande Lisboa. Dou-te um exemplo, havia ali uma zona que é chamada Infantado, ali à saída de Lisboa, em Louros, que tu passavas lá em 2011, 2010, 2011, 2012, e aquilo era quase uma cidade fantasma. Houve construtores a falir com vários blocos todos de seguida. Porquê? Porque estávamos numa altura porreira, as coisas vendiam-se, os bancos emprestavam dinheiro, antes da crise de 2008, em que a malta arriscava, a malta que trabalhava na construção arriscava a fazer 2, 3, 5, 10 blocos de uma vez. Porque sabiam que eles estavam acabados e vendiam-se todos, havia essa necessidade. De repente aparece uma coisa chamada crise, que por acaso veio de uma bolha que rebentou no imobiliário nos Estados Unidos, a crise do subprime, e de repente tens esta malta toda, sem liquidez nenhuma para aguentar o que aconteceu, e que perderam os blocos inteiros de apartamentos para os bancos.
O que é que se aprendeu? Que não vamos voltar a construir vários dezenas de blocos, ou 7, 8, 10 blocos de uma vez, na mesma zona da cidade. Exato. Lagos, como qualquer outra zona do país, dificilmente vai voltar a repetir esse erro. Porque tendo em conta que nós estamos aqui a falar do imobiliário de Lagos, vamos falar de seja lá do que for, qualquer tipo de mercado em que nós não estamos fechados e não conseguimos controlar as variáveis todas, se de repente há um maluco qualquer que declara guerra ao país vizinho, foi o que aconteceu há um ano e tal atrás, ou ainda quase um ano e meio, em que ninguém estava à espera que de repente os custos das matérias-primas subissem com a velocidade que subiram. Exato. Com desculpa entre aspas, mas pronto, com a questão da guerra, os preços voltaram a escalar, os mercados voltaram a estar inseguros. Portanto, nós, havendo esta volatilidade e havendo este fator surpresa, e havendo o conhecimento do que aconteceu em 2008 e 2009, em que a malta se expôs ao risco e correu mal, quem vai correr esse risco vai corrê-lo com muito menor intensidade. Sim. Quando tu tens pouca habitação a ser construída de cada vez, tu vais garantir que os preços vão continuar sempre lá em cima. Porque se tu agora fizesses 20 blocos de apartamentos em Lagos, ia ter um efeito no preço, quanto mais não fosse, que estagnasse. Pois. Mesmo que não descesse, deixava de subir. Até esses blocos fossem todos vendidos. Porque tu, uma das coisas que fazes quando metes um imóvel no mercado é garantir que metes um preço correto. E se tu vês, vamos imaginar, 10 T2 à venda naquele momento, semelhantes ao teu, a 250 mil euros, tu não vais pôr o teu nem a 200 nem a 300. Vais pôr ali num preço à volta daqueles, assumindo que são semelhantes. Portanto, é o princípio base da análise do mercado que nós fazemos antes de colocar os imóveis no mercado. Mas quem constrói os apartamentos faz exatamente o mesmo cálculo, porque se eles constroem um bloco de apartamentos, vendem no todo e se passam ao seguinte, os preços vão estar sempre lá em cima. Pois, exato. Portanto, resposta à tua pergunta, no futuro o que é que vai acontecer? A não ser que de repente sejam aprovados e começados a construir várias dezenas de apartamentos que venham responder às necessidades da malta mais nova para começarem a criar as suas vidas e saírem da casa dos pais, a não ser que isso aconteça, o mercado vai continuar exatamente como está agora. Exato. Desculpa, temos mais notícias? É triste, mas pronto, é assim, pai, mãe, continuo a viver com vocês. Para terminar, quais são as tuas perspectivas para o futuro? As minhas pessoais? Sim. Essa é uma pergunta difícil, isto é aquela do... O que é que dizem os teus olhos? Como dizem os teus olhos, já. É assim, eu vivo as coisas, não sou pessoa de grandes planos. Portanto, neste momento tenho 2 miúdos pequenos e a minha única preocupação é prepará-los. E prepará-los, ou seja, os meus objetivos de vida não têm nada a ver com o imobiliário. O imobiliário é a profissão que eu escolhi e que eu desempenho no meu dia-a-dia. Mas o meu objetivo de vida neste momento é garantir que daqui a uns anos tenho duas criaturas, agora são minis, depois vão ser pessoas adultas, que estejam preparados para o que aí vem. E como o que aí vem está sempre a mudar, portanto, o desafio vai ser esse, é capacitá-los para lidarem com frustração, para lidarem com não ser o centro do mundo, para serem pessoas educadas e minimamente inteligentes e irem atrás daquilo que gostam de fazer. Quem sabe também na área da imobiliária. Se for. Se for, sim. é. Se for, é. Ok, muito obrigada, Pedro. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado.